Fala aí, galera, beleza? Hoje eu vou trazer nesse vídeo dois conceitos muito importantes que eu aprendi na faculdade, que é utilizado inclusive lá no time de desenvolvimento, mas eu comecei a colocar na área do suporte e eu comecei a me tornar um profissional bem melhor nessa área que eu estou trabalhando até hoje, tá? Então, a verificação e a validação são conceitos muito importantes e vamos trabalhar hoje na área do suporte. Então, a verificação, ela é quando o suporte, né, o analista de suporte, ele vai analisar, avaliar se o que foi solicitado a ele ou ao time de desenvolvimento, por exemplo, foi devidamente realizado. Você vai entender melhor nos exemplos que eu vou colocar aqui nesse vídeo. Já a validação é quando o suporte avalia se o que foi proposto para o cliente atende ao que ele solicitou. Então, se o relatório que ele pediu está funcionando e se é realmente aquilo que foi solicitado, se aquela etiqueta que ele pediu para desenvolver e ele quer colocar nos produtos realmente foi aquilo que ele solicitou e assim vai. E a validação, ela avalia o que foi entregue, né? O que o cliente solicitou e o que foi instalado lá no sistema é realmente aquilo que ele pediu, né? Então a validação é isso. A gente vai validar se aquilo está funcionando, né, na máquina do cliente e se aquilo que ele pediu lá no início, onde foi elencado os requisitos, era aquilo mesmo. E a validação também, ela acontece geralmente junto com o cliente, né? Ele vai abrir lá contigo o relatório, a etiqueta, ou aquela melhoria que ele pediu para o sistema, ele vai abrir aquela tela e você vai estar junto com ele na linha, validando se aquilo está tudo certo e principalmente, né, se o que ele pediu e foi cobrado e ele pagou, valeu a pena todo aquele investimento que ele fez, beleza? O que é um erro na tela, né? Você atende o telefone lá e o cliente fala assim: olha, eu estou com um erro na tela aqui, na tela de relatórios, na tela de vendas, eu cliquei no botão lá e está aparecendo um erro bem estranho e não sei o que eu faço. Beleza, então você vai fazer algumas verificações, verifica se o cliente está numa versão mais recente do sistema, verifica se a versão que ele está foi feita alguma correção já, né, daquele erro, e que basta ele fazer a atualização que está tudo resolvido. Você pode verificar também se está acontecendo tipo aquele erro na tela só naquela máquina ou em todas as máquinas. Investiga também se aquilo começou a acontecer quando. Olha, começou a acontecer hoje de manhã, começou a acontecer ontem, já faz muito tempo que acontece isso. E essa tela aqui, ela chegou a aparecer uma vez, aí foi feita uma correção de versão, o cliente atualizou e agora apareceu de novo. Então tem que ter esse espírito investigativo, né? Verifica também se tem algum ticket sobre esse erro, dá para você verificar se tem alguma validação que algum outro analista fez, que tem que fazer algum processo, tem que instalar algum componente, tem que colocar uma DLL, tem que fazer alguma coisa para aquele erro não aparecer mais, né? Olha também na base de conhecimento da empresa, que às vezes tem um processo lá que o cliente está fazendo diferente e está aparecendo naquela tela. Então, você vai fazer algumas verificações, beleza? Então, antes de você chamar alguém mais experiente ou criar um chamado e mandar para o desenvolvimento, cara, você tem que fazer essas verificações. E entra, né, pega o acesso remoto do cliente e faz uma validação. Ó, tá acontecendo um erro naquela tela, beleza, naquela máquina. Eu vou numa outra máquina e vou validar, aí tá a validação. Vou validar se aquele erro também está acontecendo. Eu vou fazer o mesmo passo que, que o cliente fez na primeira máquina, vou para a segunda máquina e vou ver se está acontecendo a mesma coisa. Faz um teste também na sua base e vê se esse erro também vai aparecer, porque depois que você fez todas as verificações e as validações, você vai ter embasamento para preparar um ticket e encaminhar para o time de N2 ou desenvolvimento, tá? Vamos agora para o segundo caso, que é instalar o sistema na máquina do cliente. Então o cliente vai te ligar e falar assim: ah, fulano de tal, eu preciso que você faça uma instalação na minha máquina, instale a impressora fiscal e eu também vou emitir nota. Tá? Então aqui não vai ser só consultar relatório e produtos, eu vou emitir nota também. Então beleza, você vai lá, transfere o arquivo,
faz a instalação. E você tem que verificar se você realmente instalou o sistema e se instalou da forma correta. Instalou o driver da impressora, imprimiu uma página teste, tá tudo ok. Instalou o componente fiscal, validou, tá tudo certinho, né? Fez a verificação. Então a verificação é você montar um checklist no atendimento e falar, ó, ela pediu para instalar o sistema, a impressora e o componente. Fiz a instalação, tudo certo. Agora bora para fazer a validação. Qual a validação? O sistema abriu e não abriu certinho, não tem nenhum erro, tranquilo. Pede para a cliente entrar com o usuário dela e verifica se ela vai conseguir entrar com o usuário dela no sistema e vai consultar um produto normal. Essa é a validação que você vai ter que fazer. Se o RP instalado, pede para ela emitir uma nota teste, faz uma emissão de uma nota, depois cancela ela na hora, né? Só para fazer um teste, se está emitindo a nota, tudo certinho, e também se está imprimindo dentro do sistema, pede para ela imprimir lá uma nota fiscal que ela tinha emitido já um dia anterior, por exemplo, está emitindo perfeitamente. Então, a validação, isso, você vai estar com o cliente. Por que é importante fazer isso, galera? Porque o cliente não vai ligar de novo para a empresa. E o mais vergonhoso é que se o cliente ligar de novo, ele vai estar chateado porque ele pediu para você instalar uma impressora, você instalou, nem validou se estava funcionando mesmo no sistema. O cliente vai ligar com raiva e teu nome vai ficar sujo dentro da empresa. Vamos analisar o terceiro caso, que é implantar um relatório customizado. Então você, analista de suporte, atendeu um cliente e ela queria criar um relatório que não tinha no sistema. Primeiro, você verificou todos os relatórios que existem no sistema e verificou se os que existem, algum deles atendia ao que ela tinha te solicitado. Então isso é muito importante, tá, galera? Porque o que já aconteceu comigo, de eu criar requisitos para um relatório customizado, mandar para o desenvolvimento, e o relatório já existia. Então você tem que primeiro verificar. Ah, o cliente pediu um relatório de vendas, de comissão, uma coisa bem escabrosa assim. Aí você pode vasculhar, né, no seu sistema se tem algum relatório que atende a ela. Às vezes também tem um relatório bem parecido, que ela pode se adequar lá, gerar um Excel, fazer uns ProQV da vida, um SomaC lá e atender o que ela quer. Então, às vezes, você pode, com seu conhecimento, dar uma sugestão de outros relatórios, né, que podem satisfazer a necessidade do cliente. Vamos dizer que o cliente aí, ela quis realmente um relatório customizado e não tinha no sistema e ela não quis um outro que tivesse um sistema e que poderia atender parcialmente ao que ela queria. Beleza. Se elencou os requisitos, mandou para o desenvolvimento então criou o relatório. Então a primeira coisa que você vai fazer, olha, verificar se o relatório que eles colocaram lá no chamado é aquele que ela solicitou. Abre o relatório que foi criado e veja se está funcionando. E aí você tem que tentar explicar para você mesmo aquele relatório, porque ela vai perguntar, né? Vai tirar algumas dúvidas. Mesmo que ela pediu aquilo, ela pode ficar com dúvida, algum filtro, alguma coluna, algum resultado que vai aparecer no relatório. Então você vai tentar explicar para você mesmo e verificar se você tem condição de explicar aquele relatório para ela. E depois vai ligar para o cliente e implantar o relatório, ou avisar ela, né? Em um ticket lá, que o relatório foi finalizado e foi instalado. E as validações que você vai fazer com ela é a seguinte, ó. Colocou o relatório lá, na sua base funcionou. Agora você vai validar se o relatório está funcionando lá na base dela. Vai perguntar para ela assim, ó, este relatório aqui, customizado, que você pagou, atende ao que você pediu? Ah, atende, beleza, você vai colocar no ticket. Atendeu, porque se ela pedir uma coisa diferente do que ela solicitou primeiramente, as empresas que eu trabalhei vai cobrar novamente um novo valor de orçamento, que já é diferente daquilo que ela pediu inicialmente e que ela aprovou. Então, por isso que é importante validar isso com a cliente. E também, se a cliente validou o relatório, testou e aprovou, está tudo certo. Então, é importante a verificação e a validação. Desde quando o cliente te pergunta qualquer coisa no sistema, você tem que verificar primeiro, validar com o cliente e se ele aprovar aquilo que você orientou ele a fazer, né?
ou tirou as dúvidas, pronto, fechou o chamado e tá tudo certo. Então, a verificação também, galera, é quando o suporte atende e analisa se uma tela, um recurso, uma ferramenta do sistema atende ao que foi proposto e se está em conformidade. Às vezes o cliente liga, eu já deparei com isso, né? Ó, o sistema está de acordo com o LGPD? Você vai ter que verificar. Está de acordo com o time de desenvolvimento, com o seu coordenador. O sistema vai estar de acordo com a nova regra da Receita, por exemplo, do Simples Nacional. Sempre tem uma nova regra aí da Receita para lucro real, lucro presumido, uma coisa nova aí, né? E se o sistema está em conformidade com aquelas novas regras. E tem situações em que o cliente liga e fala: olha, como assim, por exemplo, vocês não têm a forma de pagamento Pix? Eu quero isso. Então você vai verificar, né? A verificação também é isso, se o sistema ele consegue atender a condições mínimas para que aquele cliente possa fazer vendas, lançar nota de compra, né? Fazer, utilizar o sistema e conseguir fazer aquilo que ele quer, né? No seu dia a dia e tornar a vida dele mais leve, beleza? E a validação que você pode fazer, por exemplo, né? Quando se não tinha Pix no seu sistema e aí foi implantado o Pix, que foi verificado que realmente não tinha essa ferramenta e isso dificultava uma finalização de uma venda para o cliente. Então, depois que vocês implantaram a ferramenta Pix no sistema, a validação é se aquela ferramenta ela está funcional, ela está atendendo a necessidade do cliente, esse cliente consegue finalizar uma venda utilizando o Pix e se vai estar informado lá na tag de pagamento, a forma Pix, no XML vai estar corretamente, né, fisicalmente falando. E se tiver alguma automação lá, né, vai estar descontando lá no banco do cliente. E se o lojista ele vai conseguir ter um controle desses pagamentos que foram efetuados naquele dia, beleza? Então é isso, galera. Valeu.